Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, tô começando a semana com um assunto importante que foi a reunião ministerial que o Lula comandou e mandou recados importantes aos ministros, mas não só para eles. Mandou recados importantes também ao país, porque a reunião foi transmitida ao vivo e a imprensa toda repercutiu as falas do presidente, que, entre outras coisas, cobrou uma ação do governo contra o aumento do preço dos alimentos, contra o uso político da religião e ainda achou tempo para chamar o Bolsonaro de covarde. Fica aí que você vai entender tudinho. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para tentar simplificar a política para você que gosta, mas tem dificuldade de entender o que se fala por aí na grande imprensa. Esse canal está no ar graças ao financiamento coletivo. Se você quiser e puder, pode contribuir sendo membro, clicando nesse botão aqui embaixo, ou então usando essa chave aqui, contribuindo com qualquer quantia. O que vale é o gesto. E ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda esse espaço a crescer e a chegar a mais pessoas. Bora lá. Seguinte, o Lula comandou uma reunião ministerial depois das últimas pesquisas, que mostraram uma queda da aprovação do governo, uma queda meio difícil de entender, porque todos os números do país estão melhores do que antes. O desemprego está no nível mais baixo desde a época do governo Dilma. A renda do trabalhador subiu. O PIB subiu acima da expectativa. Os juros bancários estão baixando, ou seja, a economia está melhor. Mas então, por que a popularidade do governo caiu? Minha conclusão: a exploração da religião por meia dúzia de pastores que são verdadeiros vendilhões do templo, que são fariseus e que enganam milhões de evangélicos com fake news de pautas morais. Por exemplo, inventaram que o governo tentou liberar o aborto, inventaram que o governo tentou liberar a maconha, e teve também as falas do Lula contra Israel que pegaram mal na comunidade evangélica. Porque esses vendilhões do templo, que eu falei, eles enganam os fiéis defendendo Israel. Não contam para esses fiéis que lá em Israel, Cristo não é nada. Não contam que lá em Israel a maconha e o aborto são liberados. E esses fiéis, gente muito humilde, acredita que Israel é a terra prometida, que o povo israelense, que não acredita em Cristo, seria o povo escolhido de Deus. Então falar mal desse povo para eles é o mesmo que falar mal de Deus. E eu vi isso aqui, ó, nos meus comentários, gente repetindo esse discurso. O Lula perdeu 15 pontos de popularidade no meio evangélico. E muito dessa perda é porque os falsos pastores mentem para os fiéis que acreditam. Ele falou sobre isso quando disse que esses falsos líderes religiosos são uma ameaça para a democracia. Quer ver? Essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, sabe, muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Então, democracia é a gente tentar fazer com que esse país volte à normalidade. E nós temos esse compromisso e nós vamos cumprir. Agora o governo vai tentar se aproximar do povo evangélico, só que tem um problema. O mais difícil é convencer o Lula a fazer certos gestos. Porque apesar dele ser muito religioso, católico, ele não concorda com essa história de misturar política com religião. Ele reluta em ficar fazendo gestos, gracinha para ganhar o voto do religioso. Ele quer ter uma conversa normal, civilizada, de presidente mesmo, sem populismo religioso. Mas os pastores envenenaram a cabeça do povo evangélico. Eles espalharam que o Lula não acredita em Deus, que o Lula fez pacto com o diabo, que o Lula é comunista. Isso chega a dar vontade de dar risada, né? Porque o Lula é um social-democrata. Ele passa longe do comunismo. Mas isso já foi enfiado na cabeça dessas pessoas, porque esses falsos pastores ganham muito dinheiro e ganharam muitas benesses no governo Bolsonaro. Agora eles não querem abrir mão disso. Eles gostaram de ficar pertinho do poder, inclusive mandando no dinheiro público. Tinha pastor que liberava verba para prefeituras, sem ter mandato para isso.
Do lado da economia, teve a alta do preço dos alimentos, que subiu agora em janeiro. Subiu o preço do arroz, já vinha subindo o preço do azeite, subiu a batata, o tomate, diversos alimentos ficaram mais caros nesse início de ano. Nessa época de verão, de chuva, todo ano é normal que exista uma certa subida no preço dos alimentos. Só que dessa vez isso acontece somado à onda de ataques dos falsos pastores. Então piorou as coisas. O que o Lula cobrou dos ministros? Uma solução para o preço dos alimentos. Alguma medida que controle esses preços, que baixe os preços, porque isso mexe diretamente na vida dos mais pobres. Diferentemente do governo anterior, ele não disse que não tem nada com isso, ele não disse que a culpa não é dele, ele disse vamos fazer alguma coisa, porque do jeito que está não pode continuar. Assumiu a responsabilidade. Ele também lembrou o quanto a gente passou perto de sofrer outro golpe militar, de virar uma ditadura de novo, e que isso só não aconteceu, palavras do Lula, porque o Bolsonaro é um covarde. Hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos. Aí eu tenho que discordar parcialmente do Lula. Que o Bolsonaro é um covarde, tudo bem, é verdade. Mas não é verdade que ele não foi até o fim com a tentativa de golpe. Ele foi sim, até onde deu. Forçou a barra, inclusive, até o final. Mas não conseguiu convencer as Forças Armadas a entrar no plano do golpe com ele. E quando eu digo que ele forçou a barra, eu estou sendo literal, porque ele tentou forçar até as Forças Armadas a entrar, mesmo contra a vontade, quando ele colocou aquele povo na porta do quartel. E depois, para fazer aquele quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Ali foi a última tentativa de forçar os militares a aderirem ao golpe. A ideia era forçar o Lula a assinar uma garantia da lei da ordem, uma GLO, e com isso entregar o poder para os militares. Mas o Lula foi alertado pela Janja e não fez isso, não aceitou a GLO. E ele mesmo já disse isso. Foi isso, inclusive, que salvou o Brasil de mergulhar numa ditadura em pleno 2023. Então o Bolsonaro fez sim tudo o que podia para dar o golpe. Ele só não deu porque ele não conseguiu. E quem fala isso não é o Ricardo Mello. Quem falou isso foi o Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido dele, o aliado dele, que contou tudo para a Polícia Federal. Contou que contestou as eleições, o partido, por pressão do Bolsonaro, e disse que ele só não deu o golpe porque não teve como. Faltou apoio internacional e faltou apoio aqui dentro também. Mas ele foi até o fim do plano. Acho, inclusive, perigoso o Lula dizer que o Bolsonaro fugiu e não deu o golpe que ele sempre prometeu. E ele sempre prometeu mesmo, lembra disso? Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. O fato dele ter ido para os Estados Unidos não foi uma fuga. Isso era parte do plano. Aqui já estava tudo acertado para o 8 de janeiro. E ele estar em outro país era parte do álibi, para não responder pelo golpe. Agora a gente sabe, porque a gente tomou conhecimento dos depoimentos de todo mundo que participou da tentativa de golpe ou que foi convidado para participar. Ele também não ficou chorando por um mês no palácio, não, Lula. A depressão era mentira. Ele estava fazendo reuniões, estava articulando, estava organizando o golpe, estava tentando achar um jeito de reverter a derrota nas eleições. Pode ter tido 1 ou 2 dias de choro no palácio, mas não foi mais que isso. Um mês não foi, não. Teve sim muita articulação golpista. Articulação essa que vai levar o Bolsonaro para a cadeia com uma pena maior que 20 anos de prisão. O Bolsonaro vai continuar sendo um cabo eleitoral de outras pessoas, mas ele mesmo não vai mais ser eleito para nada, porque ele vai ficar uns 30 anos inelegível. Então, é perigosa essa fala do Lula de que o Bolsonaro se acovardou e não fez, porque ele fez sim, e vai pagar o preço disso. Gostou do vídeo? Então compartilha com os amigos e deixa seu comentário por aqui que eu quero saber sua opinião. E até o próximo vídeo então. Um abração e tchau.